a igreja é o povo que Deus capacitou para viver neste mundo, conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus Cristo, um povo salvo, um povo que está sendo santificado por esta revelação que Deus nos deu. Daí o valor que esta igreja dá às Escrituras Sagradas. Daí o valor que o presbiterianismo no Brasil e no mundo atribui a esta palavra. Que Jesus disse: eu farei este povo conhecer mais e mais. Aí vem o papel dos seminários, aí vem o papel dos pregadores, dos teólogos, aprofundando cada vez mais na teologia, aprofundando cada vez mais nas Escrituras Sagradas, porque jamais podemos conhecer esse Deus na sua profundidade. Aqui está a revelação profunda desse Deus. E Jesus disse: eu farei esse povo conhecer cada vez mais o meu nome. Então, o nosso seminário tem um papel importante, os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos seminaristas, os nossos presbíteros. Jesus disse que faria o povo dele crescer e se santificar com esta revelação que ele disse: eu tenho dado a eles a minha palavra. Povo capacitado pela providência maravilhosa de Deus. Precisa avançar. A igreja, em terceiro lugar, a igreja é o povo que Deus tem guardado dos poderes deste mundo. Não fosse esse cuidado, esta guarda, certamente não existiria mais igreja. Porque não há povo mais perseguido neste mundo do que seja o povo de Deus. Quando Deus suscitou o primeiro crente na terra, conforme nos diz o livro de Gênesis, quando Deus anunciou a vinda de Cristo lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher é Jesus, a partir dali, Deus já começou a suscitar crentes nesta semente da mulher. Aí Caim e Abel, a Bíblia diz que Abel era crente, a Bíblia diz que Abel foi justificado pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel foi justificado. Então, Abel foi o primeiro crente, foi a primeira investida do mundo contra Abel. E quem é que investiu contra o irmão? O irmão dele, Caim. A Bíblia diz que Caim era de quem? Caim era do maligno. Então, a primeira investida do mundo, do maligno contra a igreja, foi contra Abel, derramou o sangue dele. Primeiro mártir do cristianismo, primeira vítima de uma declaração de fé no Senhor Jesus. Se Deus não guardasse esse povo, a igreja não estaria mais aqui. Se Deus não guardasse os conservadores, essa igreja não estaria completando 70 anos. Talvez alguns duvidassem de que uma igreja conservadora, de uma igreja que conserva, num mundo que tudo muda, que tudo é descartável, que tudo é transitório, alguém poderia dizer: uma igreja conservadora não prosperará no nosso país. Aqui está a prova de que Deus guarda, que Deus protege, que Deus honra quem honra o seu nome e a sua palavra. As portas do inferno também investiram contra os descendentes de Sete. Lá no capítulo 6 de Gênesis, houve uma mistura da semente de Sete com a semente da família de Caim. E aí a Bíblia diz que Deus, a rebelião de perfeito o homem, resolveu destruir. Sobrou um, porque a graça de Deus foi concedida a ele. Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz que Noé, porém Noé achou graça em Deus. Não fosse a graça de Deus, nem Noé, nem a família de Noé tinha sido poupada contra as portas do inferno, contra o poder do mundo maligno que está no mundo depois da queda. Jesus reconheceu o mundo está corpo do maligno. Ele é o príncipe desse mundo e luta contra a igreja. Israel, o povo da aliança, quantas vezes foi tentado, quantas vezes ameaçado de destruição. Foi para a Babilônia só um resto.
E lá na Babilônia o rei Assuero quase que extinguiu, não fosse Esther, não fosse a providência de Deus através de uma rainha, aquele povo teria desaparecido da terra. Mas alguém disse lá, Esther, foi para um tempo como este que Deus te colocou aqui. Deus sempre põe um escape para o seu povo. Deus sempre protege, ainda que seja uma pequena semente, para fazer esse povo prosperar na terra. É um povo guardado pela providência de Deus. Jesus disse, vamos voltar ao texto. Jesus diz aqui, no verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deram. Guarda esse povo. Guarda! Será que Deus não ouve a oração do Filho? Será que a oração de Jesus não é eficaz? A igreja está aqui hoje porque Jesus pediu, Pai, esses que o Senhor me deu, para os quais eu vou derramar o meu sangue, para os quais eu pago a dívida, guarda-os em teu nome. E ele disse, no verso 12, quando eu estava com eles no mundo, guardava-os em teu nome, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. É a maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Deus persevera na sua herança. Deus guarda o seu povo. Deus protege as suas vidas. Um dos versículos de Judas, terminando a carta de Judas, que aliás é o mote da nossa igreja. A carta de Judas foi o livro que inspirou a luta conservadora há 70 anos atrás, 72 anos atrás, mais propriamente. A carta de Judas trouxe um espírito conservador dentro da igreja mãe de onde viemos, para conservar, para guardar os princípios da palavra de Deus. E a carta de Judas termina dizendo, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, vai conservar. Deus conserva o seu povo. Deus conserva a sua herança preciosa. Versículo 15, do capítulo 17. Agora Jesus citou aqui para que Deus nos livrasse do maior de todos os adversários. Pai, livra-os do maligno. Livra-os, Pai. Nessa última semana o diabo ficou furioso. Quando nós lemos o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos, nós percebemos a fúria do diabo nessa última semana. Diz lá que o diabo já havia procurado Judas. O diabo estava desesperado, sabendo que quando Jesus subisse para a cruz do Calvário, quando Jesus derramasse o seu sangue, quando Jesus consumasse a sua obra na terra, ele teria a sua cabeça esmagada, como está lá em Gênesis 3,15. A semente da mulher pisará a tua cabeça. Jesus estava prestes a colocar a cabeça de Satanás debaixo do seu pé, quando ele subisse na cruz e derramasse o seu sangue a favor da sua igreja. Pai, livra-os do maligno. Para que medo do diabo? Eu gosto de pregar sobre Deus na igreja. Eu não me lembro de ter feito sermão ao longo de 33 anos de ministério pregar sobre o diabo. Eu prego sobre Deus, eu prego sobre Jesus. E creio que os conservadores também têm uma ênfase de pregar Deus, de pregar Jesus. Porque se você está com Deus, se você está com Jesus, lembra que Ele existe, sim. Não esquece dele, não. Não vou dizer para você esquecer dele. Mas, se você está com Deus e com Cristo, Ele é uma serpente de cabeça esmagada. Vai livrar-nos do mal. A igreja é um povo guardado por Deus. Os calvinistas elaboraram um precioso tema.
a preservação dos santos. O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Mas alguns teólogos dizem que é melhor dizer a preservação dos santos, porque é Deus que persevera, é Deus que guarda, é Deus que protege a sua herança. Finalmente, um quarto princípio desse tema, a igreja no mundo. A igreja é o povo que Deus tem comissionado para evangelizar o mundo. Versos 18, 21 e 23. Tirados do mundo, capacitados, guardados e devolvidos ao mundo, enviados ao mundo numa outra condição para mudar o mundo, para evangelizar o mundo. Vejamos o que nos diz o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esse povo que Deus transformou, mudou, não somos mais do mundo, Jesus disse, somos de outra natureza, somos um outro povo e fomos devolvidos para o mundo, para mudar o mundo. Nós temos que nos ver assim, meus queridos irmãos. Nós temos deixado muito mais o mundo entrar no nosso meio. Nós temos deixado o mundo colocar a sua fisionomia na igreja. O nosso comportamento, por vezes, é muito mais o mundano, mas o contrário é que tem que ser a realidade. A igreja é que tem que mudar o mundo. A igreja é que tem que impressionar o mundo. Assim como me enviaste, eu os envio ao mundo. E aqui, meu filho, nós estamos naquela parte que foi dada ênfase aqui hoje. O que a igreja está fazendo? Qual é o nosso papel aqui nesse mundo? Evangelizar, pregar. No verso 21 aqui da oração, ele diz para que o mundo creia. E no verso 23, para que o mundo conheça. O mundo haverá de conhecer Deus através da pregação da igreja, através do nosso testemunho como crente. O mundo haverá de então conhecer e crer e vir para o nosso meio. Pois a igreja, eu já disse, é o povo que Deus está tirando do mundo. Não é trabalho fácil, é trabalho difícil. Jesus orou porque ele experimentou o mundo. Ele tornou-se um homem como nós e foi vítima da violência desse mundo. Por isso ele intercedeu por nós. Porque ele diz, eu terminei a minha obra, eu venci o mundo, mas eles estão no mundo e terão que mudar esse mundo. Olha que trabalho difícil. Mudar o adversário. Trazer o inimigo nosso para o nosso meio. Nós estamos em campo de inimigos. O mundo está posto no maligno. Deus nos salvou e nos deixou nesse meio com uma tarefa, com uma missão de evangelizar e mudar.